Olá, como é bom estarmos juntos, mais um encontro para a gente refletir sobre a sabedoria bíblica e a gente refletir exatamente sobre como a gente desenvolver uma vida sábia, né? Temos refletido sobre a chave para a vida e entendido que a sabedoria bíblica é essa chave que abre todas as portas das nossas escolhas, das nossas necessidades, é a chave que nos torna sábios. E hoje eu quero conversar com você a chave que eu estou chamando de chave 6.1, a chave para não cair em armadilhas. A chave para não cair em armadilhas. Eu convido você para a gente orar e logo em seguida a gente refletir em Provérbios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Vamos colocar este encontro diante do altar do Senhor. Pai, nós queremos reconhecer que se o Senhor não nos falar, se o Senhor não nos instruir, se o Senhor não mover o nosso coração, de nada adianta estarmos aqui. Mas entendendo que Tu és o Deus que fala conosco, Tu és o Deus que nos molda, eu coloco diante do Senhor esse encontro e peço que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha nos mover, ó Deus, e tratar na nossa vida áreas que precisam ser tratadas e que a sabedoria bíblica possa nos ensinar hoje, nos moldar e nos fazer discípulos mais íntegros em todas as áreas da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O assunto de hoje pode ser para alguns um pouco delicado, mas é um tema bíblico e é um tema que nos ensina acerca de como podemos lidar com questões, inclusive financeiras. Quero convidar você a ler a sua Bíblia. Provérbios capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5, diz assim: Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se depressa, livre-se dessa obrigação. Pois você se colocou nas mãos do seu amigo. Procure-o, humilhe-se, não deixe e insista com ele. Não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Então, a chave de hoje, chave 6.1, é a chave para não cair numa armadilha. Numa armadilha de quê? Numa armadilha de acordos, né, em que seja altamente prejudicial para a sua vida. O texto bíblico, né, o sábio Salomão nos apresenta 4 situações, né, e essas 4 situações não somente tem um significado de como resolvê-las, mas principalmente elas servem para nos alertar, principalmente para a gente não cair nessas situações. Porque quando você olha para o versículo 5, o sábio Salomão diz assim: livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Ou seja, a intenção desse texto não é nem nos ajudar a como solucionar, é principalmente nos alertar para a gente não cair nessa situação. Quando o versículo 5 fala livre-se como a gazela, ela está falando, olha, a gazela ela foge do caçador antes mesmo de ser caçada, né? Antes de ser alcançada. O pássaro foge da rede para não ser alcançado. Então, não se trata puramente de um texto que vai nos ajudar a solucionar esse problema, mas de um texto que nos ajude, olha, não caia nessas situações. Quais são as situações apresentadas? O versículo 1
nos mostram 4 situações que a sabedoria bíblica está nos alertando para a gente não cair nessa situação. A primeira é ser fiador de amigo. Segundo, garantir a dívida de um estranho. Terceiro, cair na armadilha de acordos feitos, não é? Ou de acordos mal feitos. E quarto, ser preso por suas próprias palavras, né? Então, são 4 situações que a sabedoria bíblica está dizendo, olha, se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer ser uma pessoa que não tenha problemas nesta área, não se enrole com isso, não. Começamos refletindo sobre o cenário brasileiro. A nossa cultura é uma cultura generosa. É uma cultura da generosidade, a cultura do cuidado, do abençoar, do ajudar ao próximo. É uma característica da cultura brasileira, sim. Mas é claro que nós sempre temos que observar, quando olhamos para a cultura, e perceber aquilo que é sábio, prudente, e aquilo que é certo, errado, e também aquilo que é pecaminoso, né? E quando nós olhamos para a nossa cultura, temos que enxergar aquilo que na nossa cultura vai contrário aos princípios da palavra de Deus. A nossa generosidade não pode nos levar a uma armadilha. Primeira lição que a gente aprende, que a nossa generosidade não pode nos levar para uma armadilha. Não pode nos levar para uma prisão. E nesse sentido, a Bíblia então vai nos alertar quanto a isso. Talvez essas quatro situações, ser fiador, garantir a dívida de um estranho, cair na armadilha de acordos feitos, ser preso por suas próprias palavras, giram em torno do mesmo tema, ser fiador. Ser fiador de um amigo, ser fiador de um estranho, porque garantir a dívida também seria ser fiador de um estranho. E tudo isso seria cair numa armadilha de acordos feitos e ser preso pelas próprias palavras. Quando nós olhamos assim, então vamos trabalhar dentro da temática no sentido de ser fiador. E somente a ideia de ser fiador, a gente pode ver no próprio texto de Provérbios alguns outros conselhos. Por exemplo, Provérbios capítulo 11, versículo 15, Salomão diz o seguinte: quem aceita ser fiador terá problemas. É uma afirmação. Quem evita esse compromisso está seguro. Então, por um lado, nós olhamos para a característica brasileira de ser generoso, de querer ajudar. Por outro, a gente vê a sabedoria bíblica nos alertando, olha, não seja fiador. Se você quer ter uma vida segura, não seja fiador. Se você quer ter problemas, seja fiador de alguém. Provérbios capítulo 17, versículo 18, ainda vai nos alertar dizendo o seguinte, olha, é falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém, ou aceitar ser fiador de um amigo. Aqui também, da mesma forma que no Provérbios capítulo 6 fala de 2 tipos de pessoas, 2 grupos, né? Amigos e estranhos, no capítulo 6. No versículo 17, capítulo 17, versículo 18, fala de alguém e de um amigo. O que o texto bíblico quer dizer é que, olha, nem um estranho e nem mesmo um amigo, nem mesmo uma pessoa que a gente não tenha tanta proximidade, e nem mesmo um amigo íntimo. Nenhum desses 2 casos nós devemos ser fiadores. Provérbios capítulo 20, versículo 16, diz: quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Provérbios 22, 26 vai dizer: não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite ser fiador. E Provérbios 27, 13 repete o mesmo texto de Provérbios 20, 16. E vale a pena a gente então ler novamente.
Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Ou seja, quem aceita ser fiador de um estranho vai ficar sem aquilo que ele necessita, a própria roupa ou outras coisas mais. Então, esse é o desafio da sabedoria bíblica. Aí você diz, puxa vida, mas tem alguém que é meu amigo, alguém que eu amo tanto, que precisa de uma ajuda. Será que nós podemos ajudar? É claro que sim. Mas há uma pergunta que deve ser feita antes da gente se tornar fiador de alguém. Eu diria a você, melhor do que ser fiador, a própria palavra vai nos mostrar com alguns princípios que é melhor você, ao invés de emprestar, ao invés de você se comprometer, você dá dinheiro para a pessoa. Aí você diz, não, mas eu não posso dar. Então, se você não pode dar, você não pode emprestar. Quem não pode dar, não pode emprestar. E se você vai se tornar fiador, a pergunta que você deve fazer é a seguinte: se essa pessoa não pagar, eu posso dar o pagamento para esta pessoa? Você diz, não. Então, se você não pode, não tem condições, você não pode ser fiador. É claro que nós podemos ser fiadores uns dos outros, abençoar uns aos outros, mas na seguinte condição: se essa pessoa a qual eu estou sendo fiador deixar de pagar, eu posso pagar tranquilamente para ela e isso não vai trazer nenhum prejuízo para mim. Essa é a condição para ser fiador, essa é a condição para ajudar alguém. Então a própria palavra de Deus e a sabedoria bíblica da palavra vai nos mostrar que nós podemos sim, e melhor do que emprestar, a gente dá. O que a Bíblia está dizendo é, se você tem condições de dar, você pode então ajudar alguém. Mas se você não tem condições, se o que você está emprestando, se o compromisso que você está sendo fiador, você precisa dele, então você não pode ser fiador. Porque quando alguém faltar, você então vai perder aquilo que você tem. E aí nesse sentido você diz, mas pastor, agora eu já estou enrolado porque eu já me comprometi com isso. A Bíblia ainda vai continuando dando alguns alertas. O versículo 3 é uma chamada de Salomão dizendo, olha, siga meu conselho, livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. A lição aqui que a gente aprende também é que quando a gente se torna fiador de alguém, a gente se coloca na mão dessa pessoa. É como se tornar escravo dessa pessoa. E é muito interessante porque você muitas vezes deseja ajudar, mas a consequência para uma situação em que o outro não pode mais pagar, por exemplo, ao invés de estreitar a sua amizade, vai afastá-los, porque isso causará um constrangimento naquele que te deve, e ao invés de vocês serem mais amigos, possivelmente vocês se tornarão menos amigos. Então, o que o texto bíblico está nos ensinando, olha, você vai se tornar escravo daquele a quem você está ajudando. A menos que você diga, não, olha, se essa pessoa não conseguir pagar, eu pago tranquilamente sem trazer nenhum prejuízo para as minhas contas. Mas aí, a sabedoria bíblica diz ainda no versículo 3, procure-o, humilhe-se e insista com ele. Ou seja, desfazer um acordo mal feito exige humilhação. Olha que coisa interessante. Você foi ajudar alguém como fiador e a Bíblia está dizendo que você vai se tornar escravo e você vai ter que se humilhar. Se humilhar para quebrar esse acordo. Então, como eu disse no início, baseado no versículo 5, a sabedoria bíblica está nos dizendo, olha, ao invés de você se envolver em situações assim, foge. Foge como a gazela, né? Foge como a gazela, escapa do caçador. Foge
como o pássaro foge da rede. Não entra numa cilada dessa. Não entra numa situação dessa. Ainda no versículo 4, a sabedoria bíblica diz o seguinte: não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Ou seja, esse nível de envolvimento, de situação, de acordo, ele exige de nós uma atitude rápida. Nós não podemos protelar. Acordo mal feito deve ser desfeito o quanto antes. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque a cada momento que você deixa mais para frente, ele tornará a situação cada vez mais complicada. A lição é a chave. Não se envolva em situações assim. Caso você já se envolveu, procure desfazer esse acordo e faça isso o quanto antes, ainda que seja necessário se humilhar. Mas todos nós temos a opção de decidir que rumo a gente tomar. Se queremos nos tornar escravos e terminar tendo que nos humilhar, perder a roupa ou aquilo que é necessário, ou não. Ou não. Então, se você pode dar aquilo que a pessoa está pedindo como fiança, como garantia, ok. Se você pode dar, pode ser fiador de alguém. Se você não pode dar, então não se torne fiador dessa pessoa. Nesse sentido, mais uma vez, meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito e se estar preso por suas palavras, siga meu conselho. Livre-se dessa obrigação, pois você se colocou nas mãos de seu amigo. Procure-o, humilhe-se e insista com ele. Não deixe para amanhã. Não descanse enquanto não resolver essa situação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que lhe foge da rede. Livre-se como a gazela que escapa do caçador. Ou seja, não se deixe ser preso a nenhuma dessas situações. É o que o texto bíblico. E se por acaso for preso, então fuja dessa rede o mais rápido possível. Que Deus nos abençoe e nos ajude a lidar com essas questões de relacionamento financeiro através da sabedoria bíblica. Que Deus nos abençoe. Comprometa-se não apenas a ter a experiência de ser alguém generoso, isso não deve impedir a nossa generosidade, mas deve nos dar prudência de saber a quem ajudar, como ajudar e em que situação eu posso ajudar. Lembrando o seguinte, você pode até dizer, olha, se eu ajudar, isso vai me desfalcar. Eu não posso ajudar. Então, lembre-se que Deus, Ele está no controle da situação. E aí você diz, mas o outro que está precisando, Deus vai suprir. O que a palavra de Deus vai nos ensinar, o próprio livro de Tiago vai nos dizer isso. Se alguém vier te pedir alguma coisa e você tem condições de ajudar, tem condições, então ajude-o. Não deixe ir embora, passar a noite sem frio, ou no frio, né? Eu não posso pegar, chega uma pessoa que está com frio, sem casaco, e chegar na minha casa, pedir, olha, eu preciso de um casaco, e você ter apenas casacos para os seus filhos e tirar dos seus filhos para dar para outros. Isso não é um princípio bíblico, não é um princípio da sabedoria bíblica. Devemos sim generosos, mas devemos aplicar os princípios bíblicos da sabedoria para a gente viver a vontade de Deus, a engrandecê-lo com as nossas atitudes, né? Então, devemos utilizar a sabedoria bíblica para sermos saudáveis, inclusive na nossa vida financeira e no nosso relacionamento de ajuda
a outros, né? A outros que precisam da nossa ajuda. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer porque a tua sabedoria bíblica nos instrui de forma que nos tornemos pessoas saudáveis em todos os aspectos da nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar a sermos, ó Deus, homens e mulheres, generosos, sim, mas prudentes. Mostra-nos, Senhor, aquilo que nós devemos fazer pelos outros e mostra-nos, Senhor, como devemos fazer e em quais situações. E assim que possamos glorificar o Senhor através das nossas escolhas de seguir a Tua vontade, a Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e um ótimo dia na presença do Senhor. Que possamos, através da sabedoria bíblica, exaltar o Senhor, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Até mais, no próximo encontro, se Deus quiser, estaremos juntos para refletir em mais uma chave bíblica para a nossa vida.